vamos corrigir as atividades da página 11 até a página 18. Vai acontecer da mesma forma. Eu selecionei atividades aqui que eu considero com maior grau de dificuldade, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito delas, ok? E na sequência, vou dar um tempinho para vocês assistirem os vídeos, aí eu vou postar as respostas dessas atividades. Vou fotografar e vou colocar no grupo. Então, dessas atividades, a tia Selma selecionou quais? Então, ela selecionou da página 12, número 4, que pede para você encontrar o verbo e pegar esse verbo e jogar na terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular, e acrescentar a partícula se. Porque aqui do lado já tem falando, dando alguns recadinhos para vocês. Ó, fala assim, o sujeito também pode ser indeterminado quando a forma verbal vem acompanhada do pronome se. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos transformar esse sujeito aqui em sujeito indeterminado. Para isso, eu preciso encontrar o verbo da minha oração. Então, para eu encontrar o verbo da minha oração, eu tenho que fazer a análise de todas as palavras que tem na minha oração. Eu tenho que saber classificar gramaticalmente cada palavra dessa, porque eu já conversei a respeito disso com vocês na sala de aula. A partir do 8º ano agora, nesse conteúdo especificamente, a partir do próximo conteúdo, que é transitividade verbal, nós vamos deixar as classes gramaticais lá para trás. Significa o quê? Nós vamos deixar de usá-las? Não, mas nós precisamos saber uma por uma para poder encontrar com facilidade a parte sintática que nós vamos entrar agora. Então aqui, por exemplo, nessa atividade, nós temos aqui, vamos pegar a letra C aí. A criança acreditava em unicórnio, né? Então nós temos a palavra criança, eu preciso saber, por exemplo, classificar palavra por palavra. Então, eu tenho a, que é o artigo, eu tenho criança, que é o substantivo, eu tenho acreditava, que é o verbo, eu tenho em, que é uma preposição, e eu tenho unicórnio, que é um substantivo, ok? Então essas são as classes gramaticais. Quando eu venho para análise sintática, aí a primeira coisa que eu faço é separar em sujeito e predicado. Qual que é o sujeito dessa oração? A criança. Qual que é o predicado? Acreditava em unicórnio. Dentro do sujeito, qual que é o núcleo desse sujeito? Criança. Então, essas já são algumas classificações que eu consigo fazer. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa oração. Eu tenho que pegar o verbo dessa oração e transformar em terceira pessoa. É isso que eu vou fazer. Essa é a atividade. Então, aqui nesse caso, e eu vou acrescentar a partícula se. Eu tenho o sujeito, não tenho? Que é a criança. Quando eu pego esse verbo, que é acreditava, e jogo ele na terceira pessoa e acrescento se, aí eu tenho que prestar bastante atenção. Esse verbo, eu ainda vou mexer com ele? Não vou mexer, gente. Ele já está na terceira pessoa do singular. O que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar o se. Aí vai ficar, a criança acreditava-se em unicórnio? Não. Eu tiro o sujeito, porque o sujeito é indeterminado, e vai ficar, acreditava-se em unicórnio. Então, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que achar o verbo, eu tenho que encontrar o sujeito, porque o sujeito, ele vai se transformar em sujeito indeterminado. Então, ele não pode aparecer, ok? Então, essa foi a atividade que a tia Selma selecionou dessas aqui, que vai até a página 13. Quando chega na página 14, 15, 16 e 17, até a página 18, são atividades muito simples, porque são a respeito dos gêneros que nós vimos na sala de aula. Então, aqui a gente tem a caricatura, que a gente viu, nós já fizemos atividade aqui também. Aí tem... Depois da caricatura, nós temos o cartoon, que nós vimos também. Depois nós temos a charge e aqui a continuação. Então, o que a tia Selma vai fazer? Ela vai fotografar todas essas atividades que estão aqui e vai passar no grupo para vocês, ok? Beleza? Então... Tá, agora nós vamos para as fichas. Para isso eu vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água. Pedro Ariel, acorda! Vamos lá, acorda, gente. Cadê as minhas Giovanas? Onde é que estão elas que não aparecem no grupo? Vamos, Giovana Batista, eu quero sua participação. Pedro, você só tá me mandando coisa no privado. Cadê sua participação lá no grupo? Vamos acordar. Cadê o Ralph, que eu também não vejo? Então vamos lá.
Beijinho até agorinha.